Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao 16, diz assim a palavra de Deus: Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e para a edificação do corpo de Cristo, e até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levadas ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse texto que chegou até nós e que tem muito a nos ensinar nesta noite. Fala com o teu povo, usa a minha vida, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, me ajude a pregar, ajude ao teu povo a ouvir, em nome de Jesus. Não permita que nada venha nos distrair, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Está chegando o Natal e, conforme a lenda, o Papai Noel, ele mora no extremo norte. Isso é uma lenda. Numa terra de neve eterna. Já na versão americana, ele mora em sua casa no Polo Norte. Não no extremo norte, no Polo Norte. Na versão britânica, os ingleses, ele reside nas montanhas, lá na Lapônia, na Finlândia. O Papai Noel vive com sua esposa, a Mamãe Noel. E eles têm vários anões, são chamados de elfos. Eles são mágicos. E eles têm 8 ou 9 renas que voam. Uma outra lenda popular diz que ele faz uma lista de crianças ao redor do mundo. E ele classifica elas de acordo com o comportamento, para entregar os presentes. A todos os garotos e garotas bem comportados, ele entrega presente para eles. Agora, para as crianças que são mal comportadas, ele entrega carvão. Se for brasileiro, já faz churrasco. Vai achar que é presente, né? E ele faz isso na noite da véspera do Natal. O Papai Noel consegue esse feito anual, ele só consegue fazer isso com auxílio das renas e dos elfos. Os elfos, eles fazem os brinquedos na oficina. Daí as renas puxam o trenó. O que nós vamos ver nesta noite é que Cristo, ele não é o Papai Noel, ele não é como o Papai Noel, mas ele também distribui gratuitamente presentes ao seu povo. Presentes que são muito caros. Presentes que custaram o sangue de Jesus. É isso que nós vamos ver nesta noite. Cristo não é o Papai Noel, mas ele distribui presentes. Presentes que ele dá ao seu povo. Presentes que custaram muito caro. Presentes que custaram o seu sangue.
E nós vamos ver isso nesse texto. Nós vemos no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que Deus tem interesse no crescimento e no desenvolvimento da sua igreja. No capítulo 4, você vai perceber, no versículo 1 ao 16, que Paulo vai tratar sobre a unidade da igreja, a importância da igreja ser unida. E ele vai usar o exemplo da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nós devemos ser unidos, porque nós fomos feitos à imagem de um Deus que é trino, que vive em comunidade, que vive em comunhão. O texto que nós vamos meditar nesta noite vai tratar sobre os dons que Deus dá à igreja, para que a igreja viva em comunidade, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja se aperfeiçoe. Então, Cristo, ele dá presentes para a igreja. E a palavra que ele usa para presente aqui é dons. Ela vai aparecer várias vezes neste capítulo. A palavra dom no grego significa presente. Então nós vamos ver em primeiro lugar, os dons são presentes dados por Cristo. Olha o verso 7 e o 11. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. A palavra que Paulo usa para graça, aqui também é dom. E como nós vimos, a palavra dom significa presente. O verso 7, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo dá a cada um de nós recebeu um dom especial, um presente, de acordo com aquilo que Cristo quis dar. Então, para um ele deu um presente, para outro ele deu outro, de acordo com o que ele quis. E Paulo vai dizer que dons são estes. A Bíblia tem outras listas de dons, mas aqui ele dá uma lista mais concisa, uma lista menor. Lembrando que os dons não se limitam apenas a estes, porque existem outros dons. Mas aqui ele dá uma lista pequena. Ele diz que Deus deu à igreja apóstolos. Apóstolos, o que significa a palavra apóstolo? Significa enviado por Deus. Para ser um apóstolo, tinha que ter algumas credenciais. Primeiro, ele tinha que conhecer o próprio Cristo pessoalmente. Segundo, ele tinha que ser comissionado. Ele tinha que ser enviado pelo próprio Cristo. Terceiro, ele tinha que fazer milagres extraordinários. A gente vai ver no livro de Atos a sombra de Pedro curando enfermos. Só a sombra. A gente vai ver o apóstolo Paulo ressuscitando mortos. Eles faziam milagres extraordinários. E quarto, para ser um apóstolo, tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. O que isso quer dizer? Para ser apóstolo, tinha que ter visto o Cristo ressurreto. Ele, pessoalmente, igual eles tocaram em Jesus. Tomé tocou em Jesus. Para ser apóstolo, tinha que ter essas credenciais. Por isso nós entendemos que não existem mais apóstolos. Há um ditado, apóstolo bom é apóstolo morto. Segundo, ele dá à igreja também profetas. Os profetas, eles não apenas previam o futuro, mas eles proclamavam a palavra de Deus. Eles recebiam a palavra diretamente do próprio Espírito Santo e falavam. A palavra dos profetas tinha a mesma autoridade que a Bíblia. Eram palavras inspiradas por Deus. Nós também cremos que os profetas não existem mais. Por quê?
Porque hoje nós temos a Bíblia. E a Bíblia está completa. E ela é suficiente para as nossas vidas. Mas nós temos mais um motivo para crer que apóstolos e profetas não existem mais. A Bíblia vai dizer que eles são fundamento. Olha o que diz Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quem entende um pouquinho de construção civil sabe o que é fundamento. O fundamento é a base de toda a casa, do prédio que vai ser construído. E você lança o fundamento uma única vez. Ele é a base. A partir dali será construída a casa. O apóstolo Paulo está dizendo que o fundamento da igreja, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. O que seria esta doutrina dos apóstolos e dos profetas? A Bíblia Sagrada. A gente vai ver no Antigo Testamento os profetas, no Novo Testamento os apóstolos. A gente está fundamentado, a nossa igreja deve estar fundamentada na Bíblia. Por isso, não precisa lançar de novo o fundamento. Por isso, não há necessidade mais de apóstolos e profetas em nossos dias. É assim que nós cremos. Mas outros ministérios, eles continuam nos nossos dias. Apóstolos e profetas, não. Mas a gente vai ver ainda no versículo 11. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Evangelista aqui é um tipo de missionário. Então, o evangelista, ele faz parte dos nossos dias, ainda existe. Pastores e mestres, na tradução, no original grego, essa palavra, ela aparece juntas. Pastor e mestre. No grego vai aparecer assim, pastor-mestre. Não pastor e mestre. O pastor, ele é um mestre da palavra, ele nutre a igreja com a palavra de Deus. Então o que nós entendemos? Que evangelistas e pastores mestres continuam. E todos eles, todos estes que Paulo citou aqui, têm algo em comum. Todos eles são responsáveis pelo ministério da palavra. Os apóstolos foram responsáveis pelo ministério da palavra, os profetas, os evangelistas e os pastores mestres. É interessante ver que não só na igreja, mas em toda a nossa sociedade, cada pessoa tem uma ou mais habilidade específica. Quando você olha para a sociedade, você vai ver pessoas que têm habilidades específicas, que outras pessoas não têm. Então, não é uma característica só da igreja, os dons. Por exemplo, um médico neurocirurgião. É um médico que opera a cabeça das pessoas. Teve um que ficou famoso, que ele separou duas crianças que nasceram com a cabecinha grudada uma na outra. Ele é considerado ainda hoje o maior neurocirurgião do mundo. Agora você imagina. Tem um filme sobre ele, tem um livro sobre ele. Não é qualquer um que faz isso. Não é brincadeira, irmãos. É operar o cérebro. São tantas veias, tantas coisas que tem ali. O jogador de futebol. Tem gente que até quer jogar, mas é perna de pau, como diz. Não vai. Tem outros que desde pequenininho a bola cai no pé. É absurdo. Por quê? Porque nasceu com aquele dom, tem aquela habilidade. Existe hoje, está na moda os Masterchefs. Tem até vários programas. O cara vai lá, rapaz, ele frita um ovo. Você fala assim, o ovo é a coisa mais comum do mundo, mas ele faz de um jeito que você nunca viu. E você não sabe nem fazer miojo.
E o cara tem o dom, ele sabe combinar os temperos, a habilidade de enfeitar o prato. É um dom, é uma habilidade. A gente vai ver isso na música, né? Os músicos que tocam. Eu fico olhando aquele pessoal que toca violino, é impressionante aquilo, gente. Né? Aí vem um de nós, não sabe tocar nem apito. Dá um apito na nossa mão, não sai nada. Por quê? Porque os dons são distribuídos. Os dons não são iguais para todos. A gente vai ver isso, pintores famosos, que pintaram com maestria quadros que até hoje são respeitados, são consagrados. A gente vai ver engenheiros, arquitetos famosos, professores. Ser professor é um dom. Nós temos professores aqui na nossa igreja. Não adianta você ter a informação e não saber passar para as pessoas. Advogado. A gente vai perceber que essas pessoas desenvolveram o dom que lhes foi dado. Elas nascem com este dom e elas desenvolvem este dom. Ele tem habilidade, então ele vai lá e estuda, se dedica. Ele tem habilidade para ser um jogador, mas se ele não treinar, músico a mesma coisa, todas as áreas. Mas o que a gente percebe é que eles já tinham esta aptidão. Como eu disse, eu tenho visto esses programas de MasterChef, e aí conta a história desses homens que ficaram famosos. Muitos deles começaram criança. Os amiguinhos queriam brincar, ele queria ficar na cozinha. Queria aprender e desde criança. Tinha é algo nato, né? Então, em alguns casos raros, a descoberta é feita na vida adulta, mas o normal a gente vai ver nos atletas, nos músicos, eles começam ainda criança, porque a gente entende que Deus distribuiu a este mundo, aos homens deste mundo, habilidades, dons. Mas o que podemos perceber é que é um dom, a pessoa concordando ou não. É um dom, ela recebeu. E ela vai ver que ela não tem habilidade para fazer tudo. Quem sabe cozinhar, não sabe fazer uma cirurgia de coração. Ele cozinha bem, mas se tiver que fazer uma cirurgia, não é a habilidade dele. Nós não temos todas as habilidades. E nós vamos ver isso também na família. Numa casa existe uma variedade de dons, né? A mãe, normalmente as mães têm dom para artesanato. A minha esposa gosta desses negócios de artesanato, né? Aí tem o primeiro filho, tem um dom, gosta do esporte, jogar bola, natação, bicicleta. Aí tem o outro, gosta mais de matemática, não é muito chegado em esporte, mas é bom com cálculos matemáticos. Aí tem o pai. O pai está tentando entender. Qual que é a aptidão dele? Na igreja também não é diferente. Alguns têm o dom de pregar, cantar, servir, aconselhar. Mas nem todos têm o mesmo dom. Por quê? Porque Cristo é quem distribui os presentes. E nós devemos ficar felizes com o presente que Cristo nos deu. E se a gente não sabe qual é o nosso dom, o que nós temos que fazer? Orar. Nós temos que orar, nós temos que conversar com outros irmãos. Eu aprendi que o dom que Deus nos deu, ele é confirmado pela igreja. A igreja vai confirmando. Ela vai dizendo, olha, um irmão vai chegar para você, rapaz, sabia que você faz bem isso? Aí um outro irmão, que não combinou com aquele que falou, chega e fala a mesma coisa. E assim vai acontecendo.
É dessa forma. Por quê? Porque a igreja é um corpo, então ela vai ajustando os membros para que cada membro fique no seu lugar. A mão fique no lugar que é mão, o pé no lugar que é pé. Para que haja harmonia, o próprio corpo. E se um membro tenta ser outra coisa, o corpo cria uma rejeição. A pessoa chega e fala: pastor, não deixa mais esse cara cantar, pelo amor de Deus. Entendeu? As pessoas começam a falar. E às vezes a pessoa não quer aceitar. Não quer aceitar o presente que Deus deu. Isso é muito sério. Nós temos que tomar cuidado. A sociedade confirma também. Quando um cara é um bom cozinheiro, ele ganha um prêmio que chama Estrela Michelin. E na igreja, quem confirma é a própria igreja. Então, em primeiro lugar, o que a gente vê aqui é que os dons são presentes dados por Cristo. E nós temos que receber eles com honra, com amor, valorizando aquilo que Cristo nos deu e desenvolver o nosso dom. Nós não podemos enterrar, nós temos que desenvolver aquilo que Deus nos deu. Em segundo lugar, os dons são dados para o desenvolvimento. Primeiro a gente vê que Cristo é quem dá. E aí, por que Ele nos dá? Para o desenvolvimento. Olha o verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus, Cristo, Ele dá presentes, que são dons. Aí a gente viu a lista: apóstolos, profetas, não existem mais, mas daí nós temos evangelistas e o pastor mestre. Por que Ele deu à igreja evangelistas e pastor mestre? Paulo vai explicar. Tendo em vista, ou seja, para um propósito. Que propósito? O aperfeiçoamento dos santos. Então Deus deu à igreja evangelistas e pastores mestres, para que os santos, e santos aqui são os crentes, tá? Da igreja, para que os santos sejam aperfeiçoados. Então, se eu não exercer o dom que Deus me deu, vocês não serão aperfeiçoados. Deus me deu um presente, que é o dom de pastorear, de pregar. Se eu não exercer este dom, a igreja não será aperfeiçoada. Mas não é apenas para vocês serem aperfeiçoados que estes dons são dados à igreja, mas aperfeiçoados para, tem um para aqui, ó, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá. Deus deu à igreja dons, evangelistas, pastores e mestres, pastor-mestres. Com que propósito? Para que vocês sejam aperfeiçoados e para que vocês realizem a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Vocês terão que realizar a obra do ministério. É isso que a igreja tem que fazer. Todos vocês, do menor ao maior, têm que realizar a obra do ministério. Porque foi para isso que Cristo deu os dons, os presentes. Olha o verso 13 e o 14. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, homem maduro aqui está querendo dizer. E é homem não no sentido gênero, homem no sentido ser humano. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro.
Por que Deus deu dons à igreja? Por que Deus deu evangelistas e pastores mestres? Para que a igreja cresça no conhecimento, para que a igreja se torne madura, para que a igreja tenha estabilidade espiritual, não seja levado por qualquer vento de doutrina, para que a igreja tenha defesa, anticorpos contra o erro, contra a mentira. Então vocês vão sendo treinados, vocês vão ouvindo a verdade, ouvindo o que é certo. Quando alguém vier ensinar algo que é mentiroso, vocês terão maturidade para rejeitar. Vocês vão fazendo a obra também do ministério. Vocês vão ensinando outros. Aí o verso 15 e o 16 diz: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha lá. Olha o objetivo dos dons. A gente tem que crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, todos nós aqui, ó, bem ajustado, todo mundo, cada um fazendo sua parte, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. O que isso quer dizer? Cada parte fazendo o seu papel. Você fazendo o seu papel, você fazendo o seu papel, você fazendo o seu papel. Quando cada um faz o seu papel, o que acontece? Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Você também é edificado. Você também cresce. E nós temos que fazer isso seguindo a verdade em amor. Nós vamos fazer isso seguindo a verdade em amor. Amor sem verdade é hipocrisia. Eu amo, mas não falo a verdade para outra pessoa, que ela precisa ouvir. É hipocrisia. Eu estou sendo hipócrita. Agora, falar a verdade sem amor é brutalidade. Eu vou dizer a verdade para você, viu? Mas daí se eu não tenho amor, eu vou agir com brutalidade. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós temos que seguir a verdade em amor, equilíbrio. E cada um fazendo a sua parte. Por que ele falou isso, seguindo a verdade em amor? Porque às vezes vai ter um irmão que vai entrar na parte que é sua. Aí você tem que dar um empurrãozinho nele. Falou, irmão, sua posição é a outra lá, irmão. Entendeu? Te amo, viu, irmão? Mas não é aqui que você tem que ficar, é ali, ó. Seguindo a verdade em amor, nós vamos se ajustando, cada um fazendo o seu papel. E às vezes, isso acontece, até numa casa. Tem gente que o papel da pessoa é fazer uma coisa, ela vai fazer o outro, que é do outro. Por isso que dá confusão. Não é assim? Então, resumindo, Deus deu para a igreja evangelistas, pastores e mestres. Pastores, mestres. Para preparar os crentes. Preparar os crentes para quê? Para a obra do ministério. Para que a igreja cresça em conhecimento de Jesus. Para que a igreja se torne uma igreja madura. E cada parte atue corretamente. E quando isso acontece, há um crescimento na igreja, um desenvolvimento, um amadurecimento, a proteção. Todos devem estar envolvidos, todos. Olha o que diz Colossenses 3,16. Vou citar alguns versículos de forma rápida aqui para que vocês entendam. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Quem que tem que ensinar, de acordo com esse texto? O pastor ou todos nós? Está no plural. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Você tem que ensinar. Você tem que aconselhar. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Quem tem que exortar e quem tem que edificar?
Todos nós. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados. Para quem? Para o pastor? Uns aos outros. E orem. Quem tem que orar? Todos nós. Orem uns pelos outros. A pessoa está com gripe. Eu vou chamar o pastor. Aí o pastor está lá na pizzaria. Com a família. Pastor, vem aqui orar porque meu primo está com gripe. Aí eu pergunto, você não é crente, abençoado? Não, eu sou crente, pastor. Então ora você. Né? Mas criou-se uma mentalidade, a oração do pastor é mais forte. Não é não, irmãos? Orem uns pelos outros. Efésios 5:21. Não, Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns com os outros. Sabe o que Paulo está falando aqui? Resolva entre vocês. Vocês estão com um probleminha aí, dentro da igreja? Vamos lá, todo mundo, vamos chamar o pastor para ver como é que... Não! Suporte um ao outro e perdoe um ao outro aí, O pastor nem vai saber. Entendeu? E termina tudo lá na pizzaria depois. Mas qualquer coisinha, não tem que avisar, né? Efésios 5:21, sujeite-se uns aos outros. Sujeição é servir, é se submeter ao próximo. E Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros. Você tem que levar o fardo do seu irmão, ele tem que levar o seu. E tem outros que eu nem pus aqui. Chorem com os que choram. Alegrem-se com aqueles que se alegram. Vocês têm que fazer isso mutuamente. Em nossa sociedade, cada pessoa deve exercer seu papel, de acordo com o dom, com a habilidade que recebeu. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de ser salva-vidas. Tem alguém se afogando, não é para você ir lá, você morre junto. Não, eu vou salvar a pessoa. Você tem o dom, você aprendeu, você tem habilidade para nadar? Não. Então chama o salva-vida. Ele tem o dom para isso. Médico, mesma coisa. Professor. A gente tem tido muito problema em relação à política. Pessoas que não têm o dom e querem ser. E acabam entrando lá. Economistas, a gente tem ouvido falar muito, nunca ouvimos falar tanto sobre os ministérios, né? Os ministérios, economista, educação, ministro da justiça, né? Você não tem o dom para ser policial, então não queira enfrentar o bandido, você vai morrer, filho. Você não teve o preparo, você não foi treinado. No futebol, posição correta. Você tem que jogar na posição correta, né? E é interessante, se o cara não joga na posição correta, o próprio time exclui ele. Não, eu quero ser atacante. Filho, você não é atacante, você vai ser gandula, você vai pegar as bolas. Entendeu? Você vai trazer a água para os jogadores. Nem jogar você pode. O próprio time exclui. Não é que exclui, coloca a pessoa no lugar dela, onde que é para ela servir. Você vai ser o técnico. Tem técnico que não sabe jogar bola. E é bom técnico, né? Quando cada pessoa não faz o seu papel, a sociedade entra em crise. Quando as coisas começam a ficar bagunçadas, as pessoas não fazem o seu papel, a sociedade entra em crise. Quando o policial não faz aquilo que ele tem o dom para fazer, o médico, o professor, o político, a sociedade entra em crise. E a gente tem visto essa crise também nas famílias. Homens casados que continuam filhinhos da mamãe.
Ele está em outro lugar que não é mais para ele estar. Mães que se tornam esposas dos seus filhos. O filho casado ouve mais a mãe do que a esposa. A gente tem visto esse problema, essa confusão dentro das famílias. Esposas que agem com o marido como se fossem mães. Trata o marido como filhinho. E tinha que tratar ele como marido, não como filho. E aí dá essa confusão nos casamentos. Filhos que mandam nos pais. Os filhos se tornam agora os pais dos pais. Está tudo errado. Quando isso acontece, quando cada um não faz o seu papel, a crise, a confusão, na igreja a mesma coisa. Pastores que não estão atuando como pastores e que não eram para ser pastores. Daria talvez um bom gerente, um bom administrador de empresa, mas não foi chamado para ser pastor. Mas ele quer. Ele quer ser. E ele vai se enfiando ali, e acaba entrando, porque é uma necessidade muito grande hoje de pastores. E aí as igrejas aceitam. Ah, não tem tu? Vai tu mesmo. E aí é bagunça, problema, crise nas igrejas. Né? E pastores que fazem tudo. Ele é a mão, ele é o pé, ele é o nariz, o olho, a boca, ele faz tudo. E os crentes? Sabe o que é comum hoje, na nossa realidade de igreja? Os crentes ficam na arquibancada. Como que é ficar na arquibancada? Você vai para assistir o jogo, você veste a camisa do time, você compra o ingresso, compra pipoca, cachorro quente, e senta na arquibancada e grita, e torce, e soa, chora, mas não vai para o meio de campo. Quando o jogador não joga bem, reclama. Ah, não gostei do louvor hoje. Não gostei da pregação hoje. Paguei meu ingresso, dei o dízimo. Estou na arquibancada. Eu até visto a camisa, pastor, da igreja. Eu tenho até um adesivo no meu carro. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus deu para a igreja evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para preparar todo mundo para a obra do ministério. Para que todo mundo vá para o meio de campo e rale o joelho, e caia, e faça gol, e impeça os gols, para que todo mundo esteja ali, suando no meio de campo. Não na arquibancada. Arquibancada, acabou, vai todo mundo para sua casa, o cara que está do meu lado eu nem sei quem é. E a igreja hoje é assim. Às vezes está anos na mesma igreja e não sabe o nome, não sabe quem é que está do lado. Graças a Deus, né? Aqui não tem esse problema. Né? E Deus deu esses pastores para a igreja, para que a igreja cresça no conhecimento, na maturidade, estabilidade espiritual, para que todo mundo atue, exercendo o seu papel. Aí eu pergunto, e você? Você que está aqui hoje, você tem atuado com o dom que Deus te deu? Você tem exercido o dom que Deus te deu? Você tem cooperado para a obra, para o crescimento da igreja, o crescimento em maturidade, em conhecimento? Você tem feito isso? Você está há anos na igreja, quem você já ensinou? Quem você discipulou? Quem você já aconselhou? Com quem que você já orou? Você já orou por alguém? Quem você já visitou? Se o pastor fizer tudo, sabe o que pode acontecer? Duas coisas. O pastor se tornar um tirano.
Aí ele faz do jeito que ele quer, ele manda e desmanda e faz do jeito que ele quer com a igreja. E segundo, o pastor morre, se ele fizer tudo. O que nós podemos ver nesta noite? Cristo nos abençoou com presentes. E estes presentes devem ser usados por nós, para que a gente realize a obra do ministério. Por dois motivos. Por dois motivos nós devemos realizar a obra do ministério. Porque se nós não realizarmos, se você não cumprir o seu papel, sabe o que vai acontecer? Você está prejudicando a igreja. Quando uma parte do corpo não funciona, o que acontece com o restante do corpo? Padece. O corpo sente. Você acaba gerando mais esforço para o restante do corpo. Se uma parte do corpo não atua, você acaba forçando os outros. Porque daí eles têm que fazer o deles e o seu. Então, por que nós devemos usar o dom que Deus nos deu? Primeiro, para abençoar a igreja, para não prejudicar a igreja. Em segundo lugar, por que nós temos que usar o dom que Deus nos deu? Porque quando não usamos, nós estamos desprezando o presente que Deus nos deu. Deus te deu um presente. Você sabe bem disso, não é? Sabe quando você ganha um presente, a pessoa pergunta, e aí, gostou? E você nem usou nem uma vez. Não é terrível? E aí você tem que mentir. Nossa, uma delícia aquele perfume. Quando a gente ganha um presente e não usa, a gente está desprezando. E quando a gente dá um presente também, a gente quer saber se a pessoa gostou, se está usando, né? Deus te deu, Cristo te deu presente, um presente que é o dom. Cristo te deu um dom. E se você não usar este dom, você está desprezando o presente que Cristo te deu. Isso é muito sério, gente. Agora entenda uma coisa. De acordo com a lenda, o Papai Noel ele tem seus anões, e estes anões fazem os presentes. Ele distribui de acordo com o comportamento. Menino bonzinho ganha presente. Menino mal comportado ganha carvão. Cristo também distribui presentes. Mas como vimos essa noite, ele faz isso para todo o seu povo. E todos nós, em algum momento, a gente desobedece. A gente não ganhou um dom de Cristo porque a gente é bonzinho. A gente ganhou porque Cristo é misericordioso. Todos nós merecíamos carvão. Mas Deus nos deu, Cristo nos deu presentes. A figura de Cristo é diferente de um Papai Noel. A figura que a Bíblia mostra de Cristo é retratada como um general de guerra. É diferente de um Papai Noel. Colossenses 1,13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele é aquele general que nos tirou do cativeiro. Nós estávamos aprisionados em outro reino, no reino das trevas. E ele entrou naquele reino e nos libertou e nos levou para si. Como um general. E como que ele fez isso? O apóstolo Paulo vai dizer aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 7 ao 10. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida, conforme o desejo, conforme o presente de Cristo. Por isso foi dito, subindo ele para o alto, levou cativo o cativeiro. Aí, ele nos levou, nós éramos cativos, e deu o quê? Dons, presentes aos homens. Mas como foi esse processo? Paulo continua. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus
para preencher todas as coisas. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo, o grande general das nossas almas, das nossas vidas, ele estava sentado no seu trono, mas ele desceu, e ele desceu às partes baixas. O que significa desceu às partes baixas? Significa que ele deixou o lugar mais alto de onde ele estava, o seu trono de glória, e desceu aqui para esta terra cheia de pecado, de homens maus, de maldição, uma terra amaldiçoada. Ele desceu para o ventre de uma jovem pobre, e do ventre ele desceu para a manjedoura. Ainda bebê, teve que enfrentar a fúria de Herodes, querendo matá-lo. Jesus, o Deus de toda a terra, Senhor dos senhores, se submeteu aos seus pais terrenos. Ele prestou obediência a José e a Maria como um filho. Já na idade adulta, ele se submeteu ao batismo de João, o batismo de arrependimento, sem nunca ter cometido nenhum pecado. E ele fez isso para se identificar com o seu povo, mas ele desceu às águas do batismo. Momentos antes da sua morte, ele desce mais uma vez, ele desce agora ao chão, com uma bacia, com água e uma toalha em seus ombros, e lava os pés dos seus discípulos. Ele desceu, ele foi humilhado perante os homens, cuspiram em seu rosto, chicotearam seu corpo até o dilacerarem. Foi pregado numa cruz com seu corpo nu e depois sepultado. Ele desce mais uma vez, sepultado num túmulo emprestado. E o que isso significa? Que Cristo desceu até as regiões inferiores da terra. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, ele subiu e ele levou consigo todos aqueles que ele comprou com seu sangue. E como um general vitorioso nas batalhas, ele sobe para a sua glória e distribui os espólios de guerra com seu povo. Ele distribui aquilo que ele conquistou na guerra. Esta é a origem dos dons, espólios da batalha, tesouros que um rei conquistou em guerra. Quando um rei ganhava uma guerra, ele vinha assentado em um jumento. Eu já falei sobre isso aqui. A cidade toda esperava a presença do rei, que era rei, também general do exército. E ele vinha montado em um jumento como sinal de paz. Olha, eu venci a guerra. Para ir à guerra ele ia a cavalo. Na volta, quando ele voltava vitorioso, ele voltava sentado em um jumento. Lembra alguma coisa isso? E quando ele entrava na cidade, as multidões estavam nas laterais da rua principal. Então ele enfiava a mão num saco ali onde ele tinha peças em ouro, e ele ia jogando para o povo, que era aquilo que ele conquistou da nação inimiga. E ele ia distribuindo, e a multidão ia aclamando. E todo mundo ia ovacionando o rei general que estava entrando. É essa a imagem que Paulo quer que nós tenhamos nessa noite. Cristo, ele é poderoso nas batalhas, ele é o nosso general. E ele foi da cruz à sepultura para conquistar para nós os dons. E o que você vai fazer com o presente que Cristo te deu? Você não merecia este presente. Custou caro. Não foi feito por anões, igual o Papai Noel, de forma mágica. Estes presentes, eles custaram o sangue de Jesus Cristo. Cristo te deu dons que Ele comprou e Ele te deu de graça. Não foi por seu mérito. Você não é comportado. Você não é um menino, uma menina comportado como deveria ser. Você merecia carvão, mas Cristo te deu presentes, dons. Olhe bem para este presente e você vai perceber algo diferente neste presente.
neste dom que Deus te deu. Ele não foi embrulhado com papel de presente. Ele foi banhado em sangue. Então sabe o que eu digo para você nesta noite? Rasgue seu ingresso. Saia da arquibancada e venha para o meio de campo. Mas eu sou fraco, pastor, não sei falar, não sei me expressar. Sim, Cristo sabe, por isso Ele te deu dons. Mas pastor, eu nem sei se eu fui convocado. Então nós temos um problema muito sério. Se você não tem certeza que você foi chamado por Jesus Cristo, se você não tem certeza da tua salvação, arrependa-se dos seus pecados nesta noite e venha a Cristo. E abrace Ele, receba Cristo como o general da sua vida. E Ele vai te posicionar no local onde você pode servir melhor. Mas antes de servir a Cristo, você precisa se entregar a Cristo. E se você já se entregou a Cristo, não despreze o presente que Ele te deu, que custou caro. Não guarde na gaveta. Olhe bem para este presente. Tem manchas de sangue nele. Sangue do Cordeiro. Vamos orar?